Meu nome é Edson de Lima, nasci em 1937, no município de Jacupiranga, num bairro por nome Capinzal, e após um plebiscito passou para registro. O nome de meus pais, Simeão Francisco de Lima, e minha mãe, Cecília Machado de Lima. E na minha adolescência, eu gostava muito de música. Meu pai era um dos sanfoneiros, e na época tocava a sanfona dele naqueles fandangos que chamavam os matutos, e eu acompanhava tocando um cavaquinho. E quando já adolescente, ou jovem, eu passei a jogar futebol, e como eu me destaquei no meio dos demais colegas, e teve um time da cidade de Registro e foram me buscar para jogar no time também, num campeonato que formaram o nome RAC, Registro Atlético Clube. Mas o meu foco não era isso. Aprove a Deus me chamar para ser seu servo. Eu, como gostava de música, ouvindo um coral, certa feita, coral lá de Registro, da cidade de Registro, me interessei muito por ouvindo aquelas vozes melodiosas, 4 vozes, e mais tarde, me mudando para a cidade de São Vicente, no ano de 1957, já servi a Deus e fui aprender música com um irmão aqui no Venâncio dos Santos que ensinava música. Não era num conservatório, era na igreja mesmo. Então aprendi o canto vocal, depois aprendi a tocar instrumento, comprei um trombone e estava prosseguindo, até que um irmão regente, Antônio Lopes, regente da banda em São Vicente, com falta de músico para tocar baixo tuba, me convidou se eu não queria tocar o baixo tuba. Como é um instrumento um pouco grande e as pessoas não se interessam muito. Mas eu peguei o instrumento e fui desenvolvendo. E após muitos anos cooperando tanto no coral como na banda, o pastor da igreja, Paulo Alves Correia, no ano de 82, me convidou para, ou melhor, me escalou para substituir uma irmã, que era regente no coral de um bairro por nome Beira-Mar, e eu fui então substituir essa irmã, no ano de 82. E, em vez de apenas um mês, fiquei até o 89, portanto 7 anos, até quando pedi para sair, voltando para a igreja sede ali de São Vicente. E no ano de 90, eu mudei para Taubaté. Ao pedir a carta para o pastor, então Genésio Pires, ele colocou na carta de mudança que eu pedi, que eu era cooperador regente no coral, e deu uma palavra, por sinal, profética. Diz: você vai ser usado lá no ministério do pastor Ezequiel. E eu, chegando aqui não com essa pretensão, e o regente do coral aqui de Taubaté era o Cosmar de Carvalho. Ele estava em mudança para Manaus, como mudou, e eu então fiquei no lugar dele, por ordem do pastor Ezequiel. E desde então, nunca parei. Fiquei na regência de coral, hora da banda, hora na frente, horas auxiliando, mas prossegui. E tinha muito prazer, e tenho ainda, em servir a Deus dessa maneira. Eu louvo a Deus porque também a minha esposa, quando eu mudei para São Vicente, já era crente, cantava no coral, e após os anos passaram, vieram as filhas, que também tiveram
graça e vontade em servir a Deus no coral, e assim nós prosseguimos. E até hoje, eu já estou com 82 anos, prossigo servindo a Deus com muita alegria. E quero dizer algo mais, que agradeço a Deus pela minha esposa, porque nunca me obstou, nem em ensaio, em sair com a banda, que nós viajávamos muito com a banda, fazíamos muito culto ao ar livre, desfiles, etc. Então eu louvo a Deus, que é muito gratificante de servir a Deus com alegria. E isso eu faço até o dia de hoje, ainda que com pouca força, mas não tenho negado o nome do Senhor e nem a obra que Ele nos deu para fazer. Não sou pregador, não tenho uma grande capacidade na música, porque não fiz conservatório. Eu aprendi com irmãos que me ensinavam e depois fui desenvolvendo através do tempo. E graças a Deus o Senhor tem me abençoado até aqui. Eu louvo a Deus por tudo isso. E agradeço a Deus também, por que não dizer, da iniciativa do irmão Abias em fazer esse registro histórico da minha vida, que eu nunca pensava, mas aprove a Deus isto e eu dou graças a Deus. A importância da música na minha vida foi que, quando a gente tem um interesse por alguma coisa e Deus nos abre a porta, Ele nos capacita, dependendo dos nossos esforços. Então foi muito bom, porque hoje ainda as minhas filhas dizem-se orgulhosas por eu estar servindo a Deus até agora. Isso é gratificante. Bom, nos ensaios, digamos, com a minha família, eu morava distante da igreja e quando as filhas eram uma muito próxima da outra, então tinha que carregar uma no colo, arrastar uma com a mão, pelo braço, e não tinha condução. Nessa época onde eu morava, tinha que ir andando. Muitas vezes saíamos com tempo bom de casa, chegava no caminho, chovia, e era um tanto dificultoso, mas nunca nos impediu de fazer aquilo que gostávamos de fazer. Nunca me senti triste. Trouxe felicidade e muita alegria. Por sinal, agora, depois dos 70 anos, eu me propus a aprender violoncelo. Então eu estou, de vez em quando toco, mas com muita timidez ainda, porque exige muito do músico o violoncelo. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor tem me dado essa graça. E eu quero continuar. O irmão Antônio Lopes, eu acho que já é falecido. Antônio Lopes, o que me ensinou música, foi Aquínio Venâncio dos Santos, também já falecido. E o Benedito Gonçalves, que já está com 92 anos, e há pouco tempo ainda vi ele numa bancada na casa dele, escrevendo algumas partituras. Um tanto rudimentar, porque escrevendo à mão, mas foram esses regentes. Depois eu vindo aqui para Taubaté, também tive a oportunidade de ter o irmão Mauro Pimenta nos ensinando, e daí por diante. Não parei. Enquanto houver fôlego de vida, vamos tocando o instrumento para louvar a Deus. Eu vejo o empenho de muitos no tocante ao aprendizado da música e quero incentivá-los, não parem.
louvar a Deus é a melhor coisa que existe, porque Ele nos dá o fôlego de vida. E a nossa vida é sempre, para nós, um desafio estarmos na presença de Deus, porém, com sua graça, sua misericórdia, Ele nos tem dado essa graça. Então peço aos jovens que estão aprendendo música, não parem. É um desafio, tem que ser persistente e nós chegaremos lá. Então, em Santos, é um caso até pitoresco que aconteceu. Foi numa cruzada do Bernardo Johnson e nós guardávamos os instrumentos dentro lá no Campo dos Santos, nos reservados lá nas salas. E alguém, nós tocávamos nessa época, eram 8 baixo-tubas e seguramente uns 70 músicos. Numa cruzada foi feita no Campo dos Santos. E então, ao chegarmos uma noite, todos pegaram seus instrumentos e tocando, e um dos irmãos tocava baixo tuba, e ele pegou o instrumento, montou e começou a soprar. Mas ele sentiu que o instrumento não saía aquele som agradável. E ele ficou, mas esse instrumento, o que esse instrumento tem? Tem alguma coisa. Aí deu uma chacoalhada assim, descobriu que tinha alguma coisa na campana da tuba, dentro da tuba. Aí ele balançou ela assim, a tuba vomitou uma estante lá enrolada numa flanela e foi o show. Foi muito interessante isso daí. E do outro episódio também, que achei muito gozado, o irmão Felipe tocava no desfile, na cidade de Itanhaém, lá em Santos. A gente estava tocando no desfile e aí um garoto apareceu com uma curva, uma bomba do baixo, e me perguntou: moço, isso é do senhor? Eu olhei assim, era uma curva, aquela curva principal do tuba. Eu falei não. Aí eu olhei para a ponta lá, o meu colega tocando. Não sei se saía som, assim. É impossível, né? Porque era a bomba principal do tuba e estava na mão do moleque. Sem dúvida. Certa feita, o coral da nossa igreja, da igreja de São Vicente, o meu cunhado era regente e ele sempre estava ativo. Então nós estávamos cantando, ensaiando o coral, e numa rua, atrás da igreja, no fundo da igreja, passava uma rua e o senhor ouviu, e após algum tempo ele contou que tinha ouvido um hino muito bonito, uma canção bonita, e ele se aproximou e foi o caminho para ele se converter, ouvindo aquela música, aquela melodia do coral. Então a música salva, a música liberta, e a música é aquilo que nós temos na alma que nos enleva e não deixa nós ficarmos, vamos dizer assim, acabunhados por nada. Mas nós temos sempre alegria em cantarmos, louvar a Deus. Isso é muito importante. Eu, como já disse, agradeço muito a Deus por poder até a data de hoje estar servindo a Deus, e que todos quanto ouvem este relato possam levar como um incentivo e aprender a música para louvar a Deus. Muito obrigado.